Evoé, boa noite a todos. Kaire Hecate, este vídeo está sendo feito em honra a Hecate, a minha mãe. Kaire. Bom, a gente hoje vai conversar um pouco sobre Babylon. Sob a égide do patriarcado, né? No Apocalipse de João. Vamos começar pelo contexto cultural da segunda metade do século XIX e primeira metade do século XX. Ocorre a Primeira Guerra Mundial, as mulheres migram maciçamente dos lares para as fábricas, porque os homens tinham ido para a guerra e elas precisavam substituí-los na produção. E aí as mulheres começam a ser escolarizadas e a vislumbrar por outras possibilidades profissionais. Mulheres conquistam o direito a voto, surge o anarcofeminismo, que eu amo de paixão, que é maravilhoso, mulheres poderosíssimas. As mulheres lutam por autonomia e independência. Elas recusam o casamento, não lhes interessa mais. Surge a psicanálise de Freud, teoria da relatividade de Einstein. As mulheres podem agora praticar esportes de jogos lúdicos nas praças, ao ar livre, com roupas leves. Há um grande desenvolvimento das ciências sociais que não só alterava o modo de pensar do mundo, de pensar o mundo, mas também as relações entre gêneros. Na arte, os artistas se recusavam a aceitar as regras da academia. Surgiram o cubismo, o futurismo, expressionismo, construtivismo, dadaísmo, surrealismo. Aquela época surgiu uma cultura de caráter transgressor, com críticas a todos os aspectos da tradição. Instalou-se um espírito anárquico. Houveram várias revoluções sociopolíticas. E eu esqueci de dizer a vocês, assistam o vídeo, né? E só o adotem se quiserem, se não joguem no lixo, tá bom? Na religião surgiu uma corrente heterogênea de pensamento que basicamente defende a evolução, modificação e transformação do dogma cristão e uma reinterpretação dos textos bíblicos à luz do pensamento científico que se iniciou no final do século XIX e atingiu o auge no século XX. E aí vemos Crowley nesse contexto, né, falando de magia e ciência. As ideias de religião que haviam na época desses grupos que defendiam a transformação, a modificação dos dogmas, né, a evolução do cristianismo, eles tinham as seguintes ideias, as ideias principais. Deus não pode ser reconhecido por critérios objetivos e racionais, mas apenas pelo sentimento subjetivo do ser humano. Jesus Cristo não teria ensinado um corpo de doutrina válido para todos os tempos.
mas apenas teria dado início a um movimento religioso a ser adaptado aos diversos tempos da história. Com essas revoluções femininas todas, surge o que se chamava a nova mulher. E essa nova mulher, ela era revolucionária, independente, autônoma, trabalhava fora, estudava, não queria saber de casamento. E o que acontece? Isso começa a gerar uma grande insegurança nos homens, uma ansiedade em, afinal de contas, que mulher é essa, né? Como vamos conseguir lidar com ela, né? E aí, os machistas, e especialmente os misóginos, contrapuseram à nova mulher um arquétipo, o arquétipo da fêmea fatal. A fêmea fatal, ela se tornou o desejo sexual máximo dos homens machistas naquela época. É bem interessante. E o que é a fêmea fatal? Ela tem um desejo pelos homens objetivado. Mulher linda e sensual, é uma vampira que drena todo o sangue dos homens até a última gota, destruindo-os. Relaciona-se sexualmente por poder político e dinheiro. Desconhece o amor, as doçuras, qualquer sensibilidade. É uma dominatrix. Seduz e domina completamente os homens até que estes rastejem a seus pés. Uma mulher cruel e sádica, fria e calculista. Destrói casamentos e famílias. Ela odeia as mulheres, tenta destruí-las de qualquer jeito. Pois as mulheres podem ser uma ameaça ao seu poder. Então, a partir dessa fêmea fatal, institui-se essa crença absurda de que mulher não é amiga de mulher, uma mulher não pode confiar na outra. E aí o que aconteceu? Houve um enfraquecimento, né, das relações entre as mulheres. E aí elas passaram a ser mais facilmente dominadas. Não tem amizades por ninguém, mas sim interesses políticos que norteiam seus relacionamentos de qualquer tipo. Manon Redenborg White escreveu uma tese maravilhosa que vocês têm na Amazon, que chama O Sangue Eloquente, em português. É uma tese que está em inglês. E ela pesquisa Babylon, a Mulher Escarlate, os fluxos de gênero em Telemann e na UTO, faz uma pesquisa de campo maravilhosa, com entrevistas, tanto na UTO quanto em outras ordens telêmicas. No capítulo 3 dessa tese, o título é A Deusa Escarlate e o Vinho da Sua Fornicação. Subtítulo, Crowley, Babylon e a Fêmea Fatal, 1898 até 1909. E ela diz que o objetivo do capítulo é estudar, pesquisar os papéis e títulos que Crowley atribuiu a Babylon e à Mulher Escarlate. E como esses títulos
fazem referência às noções hegemônicas do feminino e da sexualidade feminina do século XIX e século XX. Eu vou ler um trecho que está nesse capítulo. A civilização babilônica era um tema vital na época do Crowley, que essa sociedade era vista como uma cidade rica, cheia de vícios e uma sensualidade exótica. A prostituição da Babilônia era um símbolo recorrente na retórica anticatólica no tempo de Crowley. Aqueles que eram contrários ao papado e aos ritos e dogmas católicos fizeram inúmeros panfletos e sermões prevenindo contra a decadência e a corrupção da mulher escarlate. O termo mulher escarlate não é próprio do Crowley, era da cultura da época. O termo mulher escarlate, que teve origem nessa época, era um eufemismo para a Igreja Católica Romana e mais tarde passou a conotar a sexualidade moral da mulher ou prostituta. O catolicismo e a Igreja Católica eram concebidos como uma fêmea fatal, uma força sexualizada projetada no feminino, que era então projetado na Igreja Católica, para falar da sua corrupção. Essa ideia, né, atribuída à Igreja Católica, que era colocada em relação à Igreja Católica, expressava uma igreja sexualizada e sedutora que pervertia a nação e a piedade. Na seita dos irmãos de Plymouth, do qual o pai de Crowley era líder espiritual e onde Aleister Crowley foi criado, o símbolo de Babylon era frequentemente utilizado para indicar corrupção. A união do feminino tentador com a contaminação religiosa através da prostituta da Babilônia é exemplificada no teólogo presbiteriano Alexander Hislop, que escreveu o livro As Duas Babilônias, em 1853. Este escrito era lido com grande intensidade e frequência na seita dos irmãos de Plymouth, assim como era lido assiduamente por Aleister Crowley. Este texto argumenta que o catolicismo é uma continuação velada do paganismo da Babilônia e que a palavra mistério que vem escrito na fronte da prostituta se refere ao culto dos mistérios caldeus. Nas ordens ocultistas, por exemplo, a sociedade teosófica, que tinha inúmeras mulheres e era liderada por uma mulher, as mulheres debatiam sobre sexualidade e muitos membros da sociedade teosófica pensavam nessa possibilidade de se realizar magia sexual e caminhos espirituais a partir da sexualidade. Sexualidade não é a mesma coisa que coito sexual. Sexualidade é uma energia criativa que você pode utilizar para absolutamente qualquer tipo de criação e não só para fazer sexo. Surge então Pascal Beverly Randolph.
em 1825, 1875. Crowley vivia dentro de todo esse contexto. Crowley, em seu poema Jezebel, que já é explicitado aqui como uma feminilidade pária, socialmente uma pária, equivalente à fêmea fatal. Ele desenvolve a ideia hegemônica da superioridade do masculino em relação ao feminino. Ele incorpora o tema da pária feminina poluidora. No entanto, ele acreditava que na transgressão sexual estava o verdadeiro caminho para a iniciação. O título da Mulher Escarlate, assim como a referência à besta no livro da lei, indicam a grande influência religiosa do Apocalipse de João sobre o Crowley, que interpreta o título do sacerdote príncipe à besta como sendo ele mesmo. Embora na Bíblia a mulher escarlate e a besta representem religião e corrupção, Crowley as reinventa, as junta ao seu livro da lei e as reinventa como forças messiânicas do novo éon. Em sua reinterpretação das imagens bíblicas, colocando-as do lado do mal, Crowley se encaixa numa corrente de protesto das exegeses, dos estudos bíblicos, né? Ou princípio hermenêutica da revolta, como era conhecido na época. Então, o que acontece? No Evangelho de João, o Apocalipse, é horroroso, gente. É um destilar de ódio, de vingança contra o povo, contra as igrejas. Ele é repressor, né? Ele é um texto violento, onde o patriarcado mostra toda a sua sombra. E aí, nesse texto, que era adorado por Crowley, pela seita dele, tem lá a imagem da grande prostituta da Babilônia, montando a besta, segurando a taça das fornicações. Na verdade, essa grande prostituta da Babilônia, ela não se referia à Babilônia, historicamente falando. Ela se referia, os estudiosos falam que ela se referia a Roma e à linhagem de seus imperadores que perseguiam o cristianismo como uma religião maléfica, né? E também em Roma, o imperador era o Deus. Então havia ali um choque religioso, cultural muito grande. Então, é a partir daí e dessas experiências culturais e religiosas que o Crowley teve durante toda a sua vida, que ele cria Babylon a partir lá dos Aetis do Enoquiano. E é evidente, né, que ele a vê como aquilo que culturalmente ele pensava sobre ela. Ele tem essas experiências espirituais, mas uma experiência espiritual nunca é puramente divina. Essa é a questão. Toda a experiência espiritual
ela é acoplada no aparato humano. E aquilo que se revela é um conjunto do que é humano e do que é divino, tá? Então, por isso que Crowley vê Babylon como essa vampira que suga todo o sangue dos homens, essa mulher que não tem nenhuma piedade, essa mulher que se une sexualmente a absolutamente tudo, que não faz diferenciação. E Crowley acopla, então, a fêmea fatal ao seu conceito de Babylon. E isso trouxe, evidentemente, esse é um conceito patriarcal forte, isso trouxe, evidentemente, muitos prejuízos e ainda traz grandes prejuízos a Telemann, porque o que Crowley fez com isso foi estabelecer um padrão de comportamento para as mulheres. Então, se você quer assumir a deusa, se você quer se tornar a mulher escarlate, você tem que ser exatamente a fêmea fatal. Você tem que seduzir o homem, você tem que levá-lo, excitá-lo, servi-lo sexualmente, né, para que ele tenha orgasmos maravilhosos e assim por diante. Então, essa é a Babylon do Crowley. Outra questão que ele atribuiu muito a Crowley foi a questão, o título, né, de prostituta sagrada. Uma questão acadêmica que ainda não foi solucionada. Alguns acadêmicos acham que a prostituta sagrada nunca existiu. Outros acham que talvez ela tenha existido, sim. Mas não há ainda uma definição sobre esse título, sobre essa função. Hesíodo, o primeiro historiador da humanidade que criou a palavra história, ele vê essa questão das prostitutas, ele presencia essa questão e ele faz então o relato do que ele vê. E ele vê o seguinte, ele inicia sua fala assim: o costume mais vergonhoso na Babilônia é este. É obrigatório para a mulher se sentar no santuário da deusa uma vez na vida, para se prostituir com um homem estranho. Me perdi aqui. As noivas também eram obrigadas a isso e perdiam sua virgindade com homens que pagavam pelos seus serviços em nome de atraírem felicidade para os seus casamentos. Todo o dinheiro que essas mulheres recolhiam em sua prostituição era doado ao templo da deusa para dar o suporte financeiro a esse templo. Então, ele relata o seguinte, que as mulheres usavam uma coroa de cordas na cabeça e se amarravam com cordas e as cordas se ligavam umas às outras e aí elas ficavam sentadas. Então, os homens vinham, passavam pelas cordas, avaliando se aquela mulher os agradava ou não, e caso lhe agradassem, eles atiravam uma quantia de dinheiro no colo dessa mulher. E podia ser qualquer quantia, as mulheres não tinham direito a recusar.
Então, suponhamos nos dias de hoje, podiam dar 1 centavo ou podiam dar, sei lá, R$ 100 ou R$ 1.000, né? Elas não podiam recusar. Então, se o cara jogava nela 1 centavo, ela tinha que sair para realizar o coito sexual com esse homem. E ele jogava o dinheiro e falava: eu te chamo em nome da deusa Milita. E elas levantavam e iam com eles. Eu não conheço bem essa deusa Milita, ainda não estudei, mas parece que é uma correspondente de Vênus. Elas saíam do templo com esses homens, realizavam o coito sexual, voltavam ao templo, davam o dinheiro para o templo, e aí é que elas estavam livres para retornar às suas casas. Porém, haviam mulheres que eram feias ou fora dos padrões estéticos que os homens desejavam. Então, essas pessoas, Hesíodo relata, essas mulheres chegavam a ficar 3 a 4 anos naquela situação, esperando que um homem as quisesse e as pudesse libertar. Elas não podiam sair dessa situação da prostituição até receberem o dinheiro e entregarem ao templo da deusa. A gente tem também que contextualizar que a Babilônia era, nessa época, um domínio, era território do patriarcado. Porque Marduk é chamado pelos deuses, filhos de Tiamat, para matar Tiamat. Porque Tiamat era tão forte que nenhum deus montava-se o exército que fosse e Tiamat derrubava todo mundo. Então ninguém conseguia matá-la. E aí houve esse herói babilônico, Marduk, que eles chamaram para conversar, para ver se ele estaria disposto a enfrentar Tiamat. E aí ele negociou com eles dinheiro e poder. Então, ele iria enfrentar Tiamat, sim, mas ele queria dinheiro. Ele queria ser o Deus absoluto que comandava, que estaria acima de todos os outros deuses. E ele é que teria o poder de estabelecer o destino de cada ser humano sobre a Terra. Então, essa foi a negociação de Marduk. E aí os deuses estavam tão apavorados com Tiamat que concordaram. Agora, o que os estudiosos falam? Eles falam que isso já foi o início do patriarcado na Babilônia, porque poder e dinheiro é uma característica fundamental do patriarcado. Vide aí o capitalismo, né? O neoliberalismo, o ultraneoliberalismo que agora estamos vivendo, né? Então, o fascismo, né? Então, tudo isso são aspectos do patriarcado. Então, Marduk vai lá, mata Tiamat, faz do corpo dela as estrelas, o mar, o céu e a terra e consegue o poder e o dinheiro que ele queria. Então, os estudiosos falam que a morte de Tiamat marca a passagem do matriarcado para o patriarcado, onde as mulheres, então, começam a sofrer mais essas consequências.
haviam muitas sacerdotisas por profissão naquela época, né? Assumir a posição de sacerdotisa era vantajoso para as mulheres, porque elas se livravam dos maridos. Elas teriam, então, direito às suas próprias posses, dinheiro, teriam direitos à educação primorosa, se tornariam grandes intelectuais. Eu estou falando das sacerdotisas do templo, eu não estou falando daquela prostituição sagrada que eu falei antes. Só que no patriarcado, para sobreviver, elas tiveram que submergir o seu culto a Tiamat, ou no matriarcado, e tiveram que fazer negociações políticas com os representantes do patriarcado. Então, era muito comum que elas fossem politicamente forçadas a fazer sexo com os líderes do patriarcado e a produzir filhos, especialmente filhos homens, que então esses líderes do patriarcado consideravam como filhos divinos. Então, o que eu quero dizer com isso? Que mesmo em relação à profissão de prostituta sagrada, oficial do templo, havia uma submissão. Elas tinham que negociar, que abrir mão de muitas coisas para não serem destruídas. Então, o que eu acho? Eu acho que essa questão da prostituta sagrada, eu acho que as mulheres e os homens romantizam demais essa questão. Eu acho que a gente tem que partir também para o lado prático e objetivo. É diferente de, nos dias de hoje, você ser uma sacerdotisa sagrada. A gente vive numa democracia, né? Então, apesar do patriarcado nos torturar, ainda assim existem leis, né? Existe uma cultura social que defende a nossa liberdade. Também nos dias de hoje, através do movimento feminista e dos múltiplos movimentos LGBT, as mulheres puderam conquistar a liberdade sexual, né? Então, nos ambientes cristãos, com certeza, essa mulher é mal vista. Mas, no contexto liberal, isso é aceito, né? A gente pode realmente escolher, né, com quem você vai manter a sua relação sexual. Se com um parceiro, se com dois, né? Dependendo do seu fluxo de gênero, né? Das suas opções. Então, isso ainda é criticado, mas é permitido, né? Então, é diferente daqueles tempos antigos. Eu me pergunto se a gente ainda precisa, nos dias de hoje, colocar esse título em Babylon da prostituta sagrada. Eu questiono muito, né? Porque esse título me parece bastante deslocado, né, da sociedade contemporânea em que vivemos. A fêmea fatal, ela ainda existe, né? A gente vê por aí fotos de mulheres maravilhosas, né? Vê no cinema, na literatura. Então, a fêmea fatal, ela ainda está presente entre nós. E nós, mulheres, herdamos essa questão de que não podemos confiar nas mulheres. Então, a nossa amizade
A amizade entre as mulheres, a não ser que ela seja muito íntima e muito forte, ela ainda é uma questão de desconfiança, de competição, para ver quem é a mais bonita, quem seduz mais, né? Então, todas essas questões perniciosas em relação ao feminino vêm a partir do arquétipo da fêmea fatal, que infelizmente o Crowley colou em Babylon. Então, a gente vê mulheres telemitas muito dedicadas a esse propósito da sedução, né? Infelizmente. Qual é a minha experiência pessoal com esse arquétipo crowleyanita cristão de Babylon, né? Que Crowley lhe atribuiu? É uma experiência terrível. Porque eu sou uma mulher autônoma, independente financeiramente, de pensamento extremamente libertário. Eu não acho que eu tenha que fazer sexo com todo mundo, todos os homens que eu encontro na minha vida. Eu sou extremamente seletiva, né, com as pessoas com quem eu me relaciono sexualmente, porque eu tenho e sempre tive a noção de que meu corpo era muito especial energeticamente, que era um corpo muito sagrado. Então, não era qualquer homem, né, que eu iria permitir que tocasse em meu corpo. E sim, eu tive diversos amantes, namorados, casei diversas vezes, mas sempre com esse cuidado. E olha que algumas vezes o meu dedinho estava podre. E eu escolhi as pessoas erradas, né? E ação e reação, paguei o meu preço por isso, né? Todas nós passamos por isso. Então, minha experiência na OTO, sob a égide da Babylon do Crowley, foi terrível. Quando eu assumi a liderança da OTO no Brasil, o grupo era só de homens. Homens e suas namoradas ou esposas que apoiavam radicalmente esses homens. E havia neles e nelas uma grande revolta porque estavam sendo liderados por uma mulher. Eles me desmereciam intelectualmente, queriam mostrar a todo momento como eu era incapaz, queriam a todo momento me expor a situações agressivas e desagradáveis. Então, eu sofri muitos abusos morais dentro da OTO Brasil. Muitos. Porque Telema é um território do masculino, não é um território do feminino. Então, quando chega uma mulher liderando, a revolta é absoluta, né? Uma das minhas mais desagradáveis experiências foi quando eu me separei do Frater Sorati. Éramos casados e nos separamos. E aí eu fiquei sozinha. E aí eu comecei a perceber que a todo momento um homem da OTO aparecia lá em casa do nada. Eu estava fazendo faxina, varrendo, pano na cabeça, fazendo comida e de repente, pum, aparecia um homem da OTO. Aí depois, passava-se alguns dias, aparecia outro. Eu perguntava, ué, mas o que você veio fazer aqui? Ah, não, eu estava com saudades, queria conversar com você e tal. E aí um dia eu fui convidada
por um desses homens para almoçar. Ele era o líder, né, da EGC. Eu tinha colocado ele para administrar a EGC e tocar os trabalhos da EGC. E aí, ele me aparece lá em casa, todo vestido de um jeito bastante sedutor. Eu olhei para aquilo e falei assim, não estou entendendo, mas tudo bem. E aí fomos almoçar. Durante o almoço, ele virou-se para mim e falou assim, escuta, você não está percebendo que todos os homens da UTO estão desejando fazer sexo com você? E que você não está dando a mínima bola para isso? E que com isso você está prejudicando os trabalhos da UTO no Brasil, você não está exercendo o seu papel de Babylon. Porque Babylon é aquela que não recusa ninguém. Então, por que você está nos recusando? Nós estamos nos sentindo muito mal com isso. E aí, eu olhei para ele, eu dei uma resposta bem mal criada, sabe? Eu cheguei para ele e falei assim, então vamos fazer o seguinte, você vai alugar um restaurante bastante rico, reservar o restaurante naquele dia. Vai servir uma refeição maravilhosa a todos, sirva vinho. E aí, depois de uma refeição lá, eu me deito numa mesa, fico nua e vocês fazem fila para poder fazer sexo comigo. É isso? É isso que vocês julgam que é Babylon? E mais do que isso, é isso que vocês julgam que eu sou, que eu vou me permitir fazer isso porque vocês estão frustrados, porque não podem transar comigo e acham que eu estou prejudicando o curso da UTO Brasil por causa disso? Então, essa foi uma das experiências muito chocantes que eu sofri do patriarcado a partir dessa deusa Babylon do Crowley. A todo momento chegavam também homens de outras ordens querendo conhecer aquilo que eles chamavam de a grande Babylon. E aí, em determinado instante, eles falavam assim para mim, começavam a tentar me seduzir. Teve uma vez que eu achei que eu ia ser estuprada. Fiquei muito assustada. Eles começavam a querer me seduzir, e aí quando eu não dava atenção, me desviava, porque não me interessava, eles chegavam para mim diretamente e falavam assim, olha, eu quero transar com você, porque você é o símbolo da egrégora da UTO no Brasil, e eu quero me unir sexualmente a essa egrégora. Numa imposição, como se fosse minha obrigação, manter relações sexuais com essa pessoa. E aí eu dizia, olha, o símbolo da egrégora da UTO é o Eminence Beta, não sou eu. Se você quiser, eu falo com ele e você negocia com ele, transar com ele. Mas comigo, não. E aí eles saíam muito enraivecidos, muito revoltados, sabe? E aí começavam a atacar, me desmerecer, me desmoralizar. Foi muito difícil. Tentavam reduzir a minha inteligência, a minha capacidade cultural, intelectual,
como se eu tivesse uma casca, a minha cabeça fosse uma casca de noz. Era horrível. Então, eu tinha que ser sempre, com os membros da OTU Brasil, bastante rigorosa. Também muito carinhosa, mas bastante rigorosa. Impor disciplina. Era muito difícil. Em relação ao OTU internacional, como era líder do Oásis Quetzalcoatl e também líder nacional da OTU, eu tinha que negociar e estar sempre em contato com o IHQ, pedindo benefícios para o OTU Brasil, solicitando o que a gente precisava, fazendo as reclamações de traições que haviam acontecido, né? Havia roubo de dinheiro, era uma época muito difícil. Então, eu tinha que estar sempre em contato com eles, né? Com o Emineu Beta, com o tesoureiro, com o secretário. E qualquer problema que eu fosse alegar, eu era tratada com machismo terrível. Se eu fosse comunicá-los que eu estava tendo um problema com algum homem do grupo, que o homem do grupo estava traindo o OTU ou algo assim, e se esse homem fosse meu ex-marido, era pior ainda. Porque aí eles consideravam que eu estava perseguindo meu ex-marido, sendo ciumenta, porque ele tinha me largado. E eu falava assim, não foi ele que me largou, fui eu que larguei a ele. Eu não tenho ciúmes nenhum dele, nem necessidade nenhuma de persegui-los. Então, eles sempre me tratavam sob a perspectiva de uma mulher fêmea fatal do século XIX. Sempre. Sempre eu estava tentando seduzi-los, né? Sempre eu estava tentando enganá-los, né? E provar que eu estava falando a verdade. Era todo um processo, até que no final eles concluíam que realmente eu falara a verdade. Mas esse processo, ele ocorreu durante os 30 anos de OTU. Esse processo com o IHQ. Quando eu fui iniciada no círculo interno da ordem, saí do círculo externo, entrei no círculo interno da ordem, eu estava num trem me dirigindo para a Croácia, e aí entrou uma amiga italiana, que já tinha vindo ao Brasil, que eu já conhecia, e ela sentou do meu lado, me abraçou, beijou e falou assim, e rindo, ela falou assim, o Emineu Beta está indo para a Croácia para encontrar a mim e a você, porque ele quer transar com nós duas ao mesmo tempo. E ela ria, ela achava aquilo engraçado, natural, e eu séria, pensando cá comigo. Mas quem disse a ele que eu quero transar com ele, né? Ele sequer tentou me seduzir, sabe? Me oferecer flores, nada, né? Eu simplesmente ia ceder a transar com ele porque ele era o grande patriarca da OTU, né? O grande líder da OTU Internacional. E aí nós tivemos problemas, né? Então, era sempre assim. Então, eu vivia sempre liderando a OTU com força e sempre na defesa.
porque todo mundo achava que eu tinha que transar com todo mundo e eu não queria. Porque para mim, liberdade sexual não é transar com quem aparecer, mesmo que seja muito sexy, muito sensual. Transar com alguém, para mim, é um momento de conhecimento e de reflexão sobre quem é aquela pessoa e se vale a pena eu me relacionar ou não com ela. Eu lembro que numa dos contatos, né, assim, com um irmão, ele começou a me descrever como era o pênis dele. Qual era o comprimento do pênis dele, qual era a largura, qual tamanho o pênis dele atingia quando estava ereto. Eu falei, gente, o que é isso? Falei, não, é primitivo demais isso aqui tudo, né? É muito primitivo. Essas pessoas realmente têm que ter uma disciplina férrea para entender, né, a questão da magia sexual e do sexo em si, né? Uma outra questão que eu enfrentei foi a questão das drogas. Porque todos eles queriam se drogar dentro da UTO. E no Brasil isso é proibido. E o IHQ é bastante sério a esse respeito, porque caso haja algum problema com drogas dentro de um acampamento da UTO e o país proíba, né, o uso de drogas ilegais, o acampamento é fechado e o trabalho da UTO naquele país é encerrado. Então, eu tinha um embate contínuo com eles contra as drogas. Eu tinha alugado uma casa para ser sede da UTO e eles utilizavam drogas lá dentro. Eu chegava furiosa, né, batendo o pé. E aí um deles chegou para mim e falou assim, isso é um absurdo, a UTO deveria lutar a favor das drogas, da liberação das drogas. Eu falei, mas, pois bem, eu acho muito bem, se essa é a sua luta, mas a sua luta vai acontecer aqui, escondido dentro das paredes da UTO? Por que você não pega a sua droga, senta lá no gramado do Planalto e faz o seu protesto lá? Luta por essa liberdade que você quer alcançar. Agora aqui, escondidinho, num cômodo da UTO. Como assim? Então era todo esse inferno. Ah, você é uma cristã, você é uma moralista, você é isso, você é aquilo. O Frater Horus, na época, porque eu sofria ataques não só dos membros da própria UTO, como ataques dos telemitas de outras organizações. Então, eu era ameaçada, eu recebia e-mails tão horríveis, com ameaças de que iam me matar, que chegava a pingar sangue do computador. Na minha imaginação. Quando eu abri o computador que eu lia aqueles e-mails, a sensação é que estava pingando sangue daquele e-mail. De tão raivoso, tão odioso, né? Que tanta raiva e tanto ódio demonstrado por mim naqueles e-mails. Eu tinha uma secretária eletrônica. Quando eu chegava em casa, que eu ia escutar a secretária eletrônica, era só xingamento e ameaças. Me ameaçavam, dizendo que sabiam onde eu trabalhava, sabiam onde eu morava, que iam acabar comigo, que iam me estuprar, que antes de morrer eu ia sofrer muito na mão deles. Eram coisas assim. Então, o Frater Horus, ele falava assim, eu acho que você é a caveira mais desejada do Brasil. Em relação às pessoas de fora. Mas ele esqueceu de dizer
que eu também era a cabeça mais desejada do Brasil dentro da UTO. Dentro da UTO. E a UTO, na minha época, era uma UTO liderada por mulheres. Os meus corpos locais tinham mulheres poderosas na liderança. E era fantástico. Muito bom. Bom, mas eu montei um projeto chamado Fluxos Nômades. Depois eu faço um vídeo a respeito. Esse projeto visa realizar ritos mágicos, né, numa pesquisa, né, pela formulação de novos ritos que não sejam de magia sexual e outros ritos que não sejam a magia sexual de Crowley. Por quê? Porque a magia sexual de Crowley coloca a mulher como passiva, uma ferramenta nas mãos do mago, uma taça. E não permite aos LGBT também muita coisa em termos de magia sexual. Então, todo mundo pode transar à vontade, os LGBT podem transar à vontade, ter os amantes que eles quiserem, tudo bem. Mas quando chega na questão espiritual, eles são barrados. Então, por exemplo, uma grande questão hoje na UTO é por que os homossexuais não podem fazer o papel de Babylon no altar. E por que as mulheres não podem fazer o papel de sacerdote? A missa gnóstica da UTO, ela é uma representação simbólica do segredo central da UTO, o 9º grau que o Crowley escreveu. E esse 9º grau, ele é binário. Ele é heteronormativo. Ele regra todos os comportamentos em relação à espiritualidade. Vocês vão ver isso daqui a pouco. Então, eu estabeleci o projeto Fluxos Nômades para que exatamente nós pudéssemos estudar a energia dos LGBT, dos queer, das mulheres, dos homens, em várias posições da missa, né? Que as mulheres pudessem trabalhar com a sua energia ativa. E o projeto fez, então, no dia 30/9, o seu rito In Nomine Babylon. Babylon foi a primeira deusa, né, que a gente trabalhou no projeto. E aí a gente observou que todos os símbolos do Crowley não apareceram. Os símbolos da nossa missa foram completamente diferentes dos símbolos da missa gnóstica da Eclésia Gnóstica Católica. O nosso principal símbolo foi a serpente, né? Que é um símbolo de sabedoria muito próximo, muito íntimo da mulher, né? Da representação do feminino. E da deusa Tiamat, que era a deusa do matriarcado na Suméria. Então, nós ficamos bastante surpresos e começamos a estudar isso, né? E nós decidimos, então, que nós vamos rastrear os símbolos da deusa. Então, agora, nós vamos fazer um outro rito a Babylon, incluindo outros elementos, sem usar o livro da lei, mas usando textos sumérios e babilônicos. Vamos incluir a dança, porque a dança é uma questão feminina, né? E vamos usar o símbolo da serpente para observar qual o resultado que nós conseguimos.
Porque o que a gente percebeu é que em fluxos nômades a gente pode trabalhar Babylon de uma maneira não doutrinária. Então, que talvez a gente esteja acessando questões da deusa que não foram possíveis no sistema de Crowley. Então, a gente está nesse estudo e nessa investigação, depois investigaremos outras deusas, né? E tem sido um trabalho muito bom. Babylon tem se mostrado extremamente ativa, é uma deusa extremamente alquímica, é uma deusa de uma força avassaladora, é uma deusa dos fortes, que pelo menos a deusa Babylon que se manifesta em mim, ela não aceita os fracos. É uma deusa das profundezas, dos mares, é uma deusa que instrui, uma mãe delicada, carinhosa e protetora, e muitas outras coisas que me vieram a partir durante o experimento e a partir desse experimento. Então, realmente, o rito produziu resultados muito, muito específicos, muito bons. Eu considero que Babylon é uma deusa em construção. Mas é uma deusa em construção como, Marisol? Ela não existe? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu e outras mulheres e homens, né, e homossexuais e todo tipo de fluxo de gênero, a gente presencia a energia poderosa da deusa. Maravilhosa. Então, ela existe, sim. A construção que eu estou falando a respeito dela é a construção na consciência humana. Então, a consciência humana ainda não conhece, ainda não identifica Babylon. Então, essa é a construção de Babylon a que eu me refiro. Eu acho que quanto mais experimentos fizermos com ela, livre das questões cristãs do teor, melhor, né? E porque aí ela se mostra numa energia pura e livre de amarras, né? Então é isso que a gente está procurando em fluxos nômades. O Crowley, ele é um grande símbolo do patriarcado. Eu considero assim. E ele hoje é apropriado pelo capitalismo e pelo neoliberalismo. Eu fui dar uma olhada na Amazon, tive essa paciência, tem uns 58 livros da biografia do Crowley em língua inglesa. Livro da lei deve ter uns 4, se 10, e em várias línguas, não só na língua inglesa. Então, nós temos uma questão importante aí para ser discutida pelos telemitas, se eles quiserem, né? Se eles quiserem. Não se pode dizer que, dane-se o Crowley, ele era um escroto, eu não quero saber dele. E você não pode dizer isso. Porque a influência dele está em você. Só que como você não olha essa sombra crowleyana de Telemann, você não sabe que ela está ocorrendo com você, ela está no seu inconsciente. Então, ela vai mover você através do inconsciente. Todo símbolo é assim. Os símbolos da iniciação, consagrações, tudo se move através do inconsciente. Então, o Crowley, como símbolo dessa transgressão absurda e destrutiva que ele criou, ele está, sim, influenciando os telemitas, mas mais do que isso, enquanto apropriado pelo capitalismo, ele está influenciando o mundo.
está reforçando o patriarcado no mundo. Então, isso tem que ser pensado. Como lidar com isso? Eu, pelo menos, pensaria, iria problematizar a questão, porque Telemann não é exatamente um individualismo, né? Telemann vem para promover um novo EON. Então, promover um novo EON significa mudar parâmetros sociais, né? Vamos falar um pouco, e também, queridos, assim, se estão numa ordem tradicional, ritualística do Crowley, todos os ritos foram escritos pelo Crowley. Na OTO, de 0 até o 11º grau, é tudo escrito pelo Crowley. Então, com certeza, ele adicionou ali as suas questões culturais, misóginas e uma série de coisas. E iniciações trabalham por símbolos. Símbolos te influenciam diretamente. Por quê? Porque eles não passam pela consciência, eles vão para o inconsciente, né? E a consciência não tem como captar, muitas vezes, o que aqueles símbolos estão representando dentro do corpo, né? Dentro do inconsciente. E aí a gente tem a tríade do homem da terra, da OTO, que é a tríade externa da ordem, né? E a gente vê que na tríade externa da ordem, a presença de um cristianismo radical, que é o islamismo, está permanentemente presente. Permanentemente. Não há um rito em que o Alcorão, Maomé e várias figuras, especialmente uma que é a figura do iniciador, represente esse cristianismo radical. Porque Maomé, ele nunca abandonou as raízes judaico-cristãs. Ele disse que o cristianismo e o judaísmo tinham enfraquecido o cristianismo, então que era necessário fortalecer. Então, em vez disso, ele reforçou. Então, o Alcorão, o cristianismo do Islã, ele é muito radical, né? E aí a gente vê esses embates, essas lutas pela posse de Jerusalém, né? Entre Israel e o mundo muçulmano, e várias outras disputas. Esse símbolo, esse papel ritualístico que o iniciador representa em todas as iniciações da tríade externa, é o islamismo de uma seita chamada sunita, que é uma das seitas mais radicais e mais populosas do Islã, ou pelo menos era, e que segue à risca Maomé e o Alcorão. Então, ainda na tríade externa da OTO, você está ali, né, sendo exposto às questões cristãs. Inclusive, há textos que são referidos a autores cristãos, que fazem parte das obras cristãs desses autores. A gente não percebe. Quando a gente está imerso naquela emoção, no afeto do ritual, que é todo inconsciente, a gente não percebe. A gente sai dali mais cego ainda, mais apaixonado ainda, né? Então é difícil de perceber.
Quando eu entrei para o círculo interno da ordem e fiz lá o meu 5º grau, aqueles símbolos que haviam sido introduzidos na tríade externa, sutilmente, mas não tão sutilmente assim, porque o 3º grau da OTO, ele vem rasgando, dizendo claramente o que ele é, né? Então, não é tão sutil, mas a gente fica preso na beleza dos rituais, e os rituais do Crowley são realmente belos, muito belos. Então, eles realmente encantam a gente, seduzem a gente. Nesse caso, é o Crowley que se torna a fêmea fatal em relação a todos nós. Ele nos seduz, nos domina, nos subjuga. E não tem jeito, porque você está lidando com símbolos do inconsciente. Você não tem muita defesa contra isso. Quando eu entrei, então, para o círculo interno da ordem, todos esses símbolos cristãos e islâmicos que estão ali sutilmente colocados nos ritos da tríade externa, eles são diretamente expostos. O martírio que a gente presencia no 3º grau é ali no 5º grau aprofundado e ampliado de uma maneira objetiva. O martírio de Cristo é representado. Há um Cristo deitado numa cruz enorme. E a Bíblia está na mão dele. Então, eles encenam toda aquela crucificação de Cristo. Depois, eles pegam a Bíblia que está na mão do Cristo e a jogam violentamente contra a parede. E aí, eles pegam o livro da lei e colocam na mão de Cristo. Como se o livro da lei fosse a nova Bíblia para o novo éon. Eu lembro que eu fiquei extremamente chocada. Frater Escuros Australis também, ele fez esse 5º grau muito antes de mim, ele ficou extremamente chocado. E ele voltou muito perturbado, falando assim para mim: Marisol, vamos sair da UTO, vem comigo, essa ordem é esquisita, vamos sair daqui. E eu não entendia, né? Depois eu fui entender por que ele estava tão transtornado. E aí, quando eu saí do rito, eu fui conversar sobre isso, né, com os meus iniciadores. Eu falei: o que está acontecendo? Né? Estamos seguindo o cristianismo? Não, nós estamos seguindo o gnosticismo pagão. E eu acreditei. É uma reinterpretação pagã dos evangelhos. E eu acreditei. Temos aqui a revista Safira Estrela. Essa revista é uma revista histórica, porque foi através dela que eu, que na época era Sororator, Sorate, Escuros Australis e Euclides Lacerda da Almeida conseguimos trazer a UTO para o Brasil. Nós já tínhamos escrito para a UTO americana 300 mil vezes, eles sequer respondiam nossa correspondência. E aí, o que Sorate, Escuros e Euclides combinaram? Vamos publicar o segredo do 9º grau da UTO na revista e vamos mandar para eles a revista impressa. Olha, gente, em menos de 15 dias, a OTO Internacional estava entrando em contato conosco através da Sora Helena, que era então secretária internacional da Ordem,
e ela pedia urgência em retirar a revista da distribuição, da compra, né, do público. Recolher imediatamente a revista, porque o segredo do nono grau do Teor não podia ser divulgado, exposto assim, dessa maneira. E aí nós recolhemos a revista. Isso deve ter sido mais ou menos em março, foi em 1995. E no mesmo ano, em novembro, eles já estavam aqui iniciando todo o grupo. E aí eles vieram, fizeram iniciação de zero primeiro, fizeram consagrações de batismo, confirmação. Ou seja, a captura havia sido feita, né? A captura havia sido feita. Porque, ao contrário do que ocorria na Sociedade Nouvéon, Sociedade Nouvéon, o Euclides era muito liberal. Então, ele não exigia juramentos, fidelidade, juramento de grau, nada. Mas a Teor existe. Inclusive, juramentos de fidelidade ao patriarca da ordem, que é o Eminence Beato. Então, realmente é uma captura, né? E então, devido a essa Safira Estrela, nós conseguimos que a Teor americana nos desse atenção e mandasse seus times de iniciações. Então, foi a partir dessa revista que o meu caminho em Telema, dentro da Teor, começou. Eu era muito novinha em Telema, eu não entendia nada. Eu não sabia nem onde eu estava começando mesmo, né? Então, eu vou ler algumas partes aqui desse rito. Esse rito é o rito central que é ensaiado, que é realizado de modo simbólico na missa gnóstica, da Eclésia Gnóstica Católica, tá? Então, eu vou ler pequenos trechos. Saudação de Bafomé. O favor de Deus, o favor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a permanência do Espírito Santo estejam convosco agora e para sempre. Amém. Vinde a mim, para que eu possa declarar a vós o prodígio inefável. Sabei que nosso começo está em Deus e nosso fim em Deus, e assim a grande obra será atingida. O piedoso e de terno amor, ele revelou aos homens de bem dos tempos antigos o modo de atingi-lo. Os gnósticos e maniqueístas o preservaram. Em suas secretas assembleias, como o receberam do grande mago do Egito. Nem eram os ofitas ignorantes deste mistério, nem os homens que adoravam Mitra, e o segredo está oculto na fábula de Sansão. Nosso Senhor Jesus Cristo o estabeleceu através da boca de seu amado discípulo. Eu não sei se vai dar para vocês verem, mas, por exemplo, aqui, né, já tem um trecho do Apocalipse de João. Agora, então, aprendei que este segredo consiste no conhecimento de um rito peculiar, uma alta missa a ser celebrada no templo do Espírito Santo. Este é o verdadeiro sacramento pelo qual vós compartilhais do verdadeiro corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, não em sua morte, mas em sua ressurreição. Então, é isso que está sendo trabalhado na missa, sob o nome de Horus, Nuit, Babylon, Hadith. Então, existe uma tumba, né, no rito, e aí a sacerdotisa vai lá e o sacerdote que está morto, ele ressuscita.
Então, essa é a ressuscitação de Jesus Cristo que eles falam a respeito. Abençoados sejam aqueles que executam esta ordem, que eles possam ver a árvore da vida e possam entrar nela através do portão na cidade. Pois fora estão os cães e feiticeiros, e libertinos, e assassinos, e idólatras, e seja quem quer que ame e faça disso uma mentira. Aí segue uma repreensão. Senhores cavaleiros, irmãos e companheiros, lembrai-vos dos votos da sua obediência. Como é então que estáis sempre divertindo-se com mulheres ou lutando com nobres? Pelos 8 pilares que apoiam esta sagrada casa, não está bem isso, senhores cavaleiros. Agora sabeis verdadeiramente que nossa lei é alegria, que pela virtude não negamos a masculinidade, mas nesta vos desviais, porque em vosso divertimento não olhais para além da obra poderosa do devoto. Não é esta a essência da prova, substância do ordalho? Se, portanto, provocais ou pelejais, como São Paulo, bom cavaleiro, disse em sua epístola, fazei tudo para a glória de Deus. Mesmo no momento em que o conselho do demônio chegou ao seu máximo, haja o homem aspire ferventemente a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, considerando sua crucificação entre 2 ladrões, não está a lança que o perfurou em meu cargo, e deixando o Espírito Santo para o Pai, ou para a ação, ou para a paixão. Outro trecho. Na Trindade e ao Pai, há o Espírito, ó a palavra, e na outra, A é o Espírito, M a água, Shin o sangue, e em todas estas existem o valor de 358, que remete à palavra Messiá. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em sua morte, deu o Espírito, a água e o sangue, como São João deu testemunha em seu Evangelho. Daí ser Jesus Cristo o alfa e o ômega, o símbolo da união de Deus e do homem. Aqui então está uma segunda trindade. Olha a trindade que está expressa pelo Crowley. A trindade é Deus, Deus homem e o homem. Para este Deus homem, nossos irmãos antigos deram muitos nomes. E embora este nome de Jesus Cristo tenha sido universalmente blasfemado pelos cristãos, ainda assim seu nome tem sido reconhecido pelos verdadeiros irmãos da Rosa Cruz. E isto que está escrito sobre Jesus Cristo nos evangelhos e nas epístolas e no Apocalipse é verdade. Porque em Deus homem está nossa salvação. Nele somos ambos Deus e homem. Assim, o Novo Testamento, sendo traído e dado à multidão, foi profanado, como está escrito: não jogue suas pérolas aos porcos, ou elas voltarão e o derrotarão. E como o Filho é duplo, assim o Espírito Santo, o Espírito é duplo, porque ele é ambos, macho e fêmea, porque a pomba é o pássaro de Vênus. Ainda assim, nosso antigo irmão Marcos Valérios Martialis, que foi um grande orador do Império Romano, antigamente escondeu o falo sagrado nesta imagem. Então, esse falos é a mãe,
é o útero, ele é o esperma que fertiliza o óvulo. Nada, exceto ele, é esta coisa fertilizada e autovivente, que não é nem esperma nem óvulo, mas sua união, a tintura perfeita, a medicina dos metais, a pedra filosofal, o elixir da vida. O falos é aquela pomba que, voltando da arca de Noé, trouxe um ramo de oliveira. Ele é a águia de Júpiter, ele é o cisne de Brahma. Desta duplicidade de linguagem surgiu infinita confusão na mente do vulgar, porque eles não entendem que o homem é o guardião da vida de Deus. Então, o homem é o guardião da vida de Deus. A mulher, somente um meio temporário, um santuário, na verdade, para Deus, mas não o Deus. Assim, blasfemam aqueles que adoram a falsa trindade de Pai, Mãe, Filho, bocas cegas que derramam venenos, que eles pereçam no dia do esteja conosco. Além disto, o Espírito Santo é a unidade da Trindade, porque o Pai e o Filho são, na verdade, guardiões da quintessência, herdeiros da quintessência, da substância da quintessência, mas eles não são a quintessência em si. E este é o divino, mas na terra é o Filho que combina o Pai e o Espírito, como se fossem homem e mulher. Deus é homem. Este mistério não é para ser entendido por aquele que não praticou e tal, meio da graça e tal. Da mediação. Agora, já que ele é tudo e todas as coisas se referem a ele, o falos. Muita confusão surgiu. Os muitos sobrepujam o um. E aqui está a razão dessa confusão, que toda mulher não é uma imagem completa de Deus na devida proporção. Considere estas palavras atentamente, entende o que elas não dizem. Aí, no sacrifício da Eucaristia, que é realizado na missa gnóstica, cheio de cruzinhas, ele diz para ler primeiro a versão autorizada do capítulo 4 de João, versículos 13 a 16, 31 a 32, para ler também o capítulo 6, para ler o capítulo 8 e para ler a parte de São Paulo, Coríntios, capítulo 1 de São Paulo, Coríntios 10 e 12. E aí, ainda no sacrifício da missa, ele escreve: deveis partilhar da vida de nosso Senhor Jesus Cristo em sua ressurreição, e a substância do sacramento será o elixir da vida. Do elixir, tudo estando agora claro para vós, muito ilustres senhores cavaleiros e meus iluminados irmãos, não vos apresseis ao sacramento, porque este festival é sagrado, estas bodas são da alma com nosso Senhor Jesus Cristo, e vós deveis estar adornados como está escrito. A filha do rei está toda gloriosa, da despedida. Invoco sobre vós as bênçãos do Deus triuno, em seu mais sagrado e misterioso nome de onipotência, onisciência e onipresença. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, eu vos deixo. O favor do verdadeiro e altíssimo Deus vivente esteja convosco.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. A permanência do Espírito Santo esteja dentro de vós, agora e para sempre. Amém. E aí tem uma parte aqui em que ele fala que a mulher, que é uma massa de orvalho, deve dizer, por causa do Pai e do Filho. Quem tem sabe do que eu tô falando. Então, assim, eu recebi esse rito da Sociedade 91, das mãos do Euclides. Eu não recebi da UTO. Então, que esse povo da UTO, né, que a UTO não me perturbe, porque eu não tenho nenhum compromisso com eles a respeito disso aqui. E que fique bem claro que eu não tenho nada contra o cristianismo, contra os cristãos. Cada um segue o seu caminho livremente, o que lhe é mais apropriado. A questão não é essa. A questão é porque não se fala claramente de qual é a religião que está sendo praticada. Ah, mas tem algumas questões aí, né, que são ditas. Por exemplo, o Crowley disse que estruturou, né, o rito da missa gnóstica a partir da Igreja Ortodoxa Russa, que é uma igreja rigorosíssima, que acaba com as mulheres. A mulher é concebida como pecado, ela tem que ir à missa com roupas largas, cobertas com véu, porque o corpo dela é pecaminoso. E entrando na igreja daquele jeito, ela pode despertar o desejo dos homens e se tornando, porque ela é a essência do pecado. Mas a gente sempre pensa, não, ele pegou alguma coisa da estrutura, né? Não, mas não a ideologia de Jesus Cristo, porque, afinal de contas, a gente segue Horus, Nuit e Hadith. Não existe nenhuma menção no rito do 9º grau a respeito de Horus, de Nuit e de Hadith. Tudo é o Falos e Jesus Cristo. Então, quando eu comecei na UTO, havia um alemão, eu esqueci o nome agora, que dizia que a UTO era uma seita espermognóstica. E só agora eu compreendo, porque eu não li alemão, eu não tinha como ter acesso a esses livros. Na minha época, a gente não tinha internet, né? Não tinha como pesquisar, não havia livros do Crowley para comprar. A gente ia no Laci sempre, lá no centro da cidade, no Mercado das Flores, implorar para ver se tinha chegado alguma coisa do Crowley para a gente comprar. A gente não tinha noção, a gente não sabia. A gente se focava nas leis da liberdade, em ser livre, entendeu? E era isso, né? Então, como disse a minha líder da época, líder do acampamento de São Paulo, né, a Soror Kali, ela falou para mim, Marisol, naquela época a gente se focava em liberdade, em ser livre, em contestar, né? Era uma UTO bem diferente. Não havia celular, eu não tinha computador. Eu sou da época que o fax foi lançado. Eu lembro até hoje o evento que foi ter um fax em casa. Então, realmente, a gente não... Era muito difícil. Bom, fazer esse vídeo foi bastante difícil. Eu estou há vários meses sofrendo com ele. Mas
eu resolvi fazê-lo exatamente como eu fiz aqui hoje. Porque minha mãe Hecate é a mãe das tochas, que porta as tochas, ela ilumina, né, a escuridão da gente. E todas essas coisas que agora eu estou falando para vocês, eu jamais tinha pensado. Elas realmente foram surgindo no decorrer da elaboração do rito, né, em nomine Babylon, durante o rito e após o rito. E aí eu falei, opa, agora eu estou vendo coisas que eu antes não via, então isso tem que ser falado. E aí, durante o processo da divulgação do rito e das minhas postagens sobre a misoginia de Crowley, eu comecei a receber certas ameaças, certos posts extremamente grosseiros dos Crowleyanitas. E aí, as pessoas que são minhas amigas e próximas a mim me pediram para ter cuidado, porque eles estavam se organizando para atacar, para me denegrir na internet. E todas essas coisas horrorosas que eu já conheço tão bem, né? Eu fiquei 30 anos na UTU, 28 anos como líder, sendo açoitada, né? E aí uma amiga minha falou assim, esquece isso. Você já tomou tanta pedrada dessa gente? Mas eu tinha um dever em relação à minha deusa. E eu considero esse o meu ordalho em relação a ela. Então, este é o final da minha trajetória em Telemann. Que bom. Durante a elaboração do rito, em que eu estava sendo ameaçada, eu não falei nada para ninguém. Mas eu chorava muito de medo, né? Porque a gente tem medo. Mas o meu maior afeto é a liberdade, é o amor, a paixão pela liberdade. Então, quando eu sinto medo, a paixão pela liberdade sempre supera qualquer coisa. Então, durante esse período de preparação, estudo, pesquisa desse vídeo, muitas mulheres entraram em contato comigo. Cara, formou-se uma rede de apoio emocional e de força. Vai lá, você é corajosa. Uma rede de apoio feminina muito grande que eu recebi de todos os estados do Brasil. E aí depois vieram se juntar a essa rede alguns homens maravilhosos de alma livre para me avisar o que estava acontecendo, que a espada deles estaria ao meu lado, né? Então eu fui ganhando segurança para fazer esse rito. Então, eu queria deixar um recado para os crowleyanitas. Primeiro recado, eu não sou mulher de curvar a cabeça ou me encolher diante da opressão. Porque se vocês são crowleyanitas, também são telemitas. E apesar do seu fanatismo, eu acho que vocês podem ler no livro da lei que restrição é o pecado. Nós estamos num país democrático. A livre expressão é um direito de qualquer cidadão. E vocês, enquanto crowleyanitas, já deveriam ter aprendido sobre isso, né? Liberdade de expressão do outro é fundamental. Então, essa rede de mulheres e esse poder do feminino que eu experimentei durante a preparação desse rito me provou com toda certeza que o matriarcado está vivo,
que ele está vivo e ele está ativo sob toda essa porcaria do patriarcado. Então, estou muito feliz com isso. Muito feliz. Eu estou partindo definitivamente de Telema e me dirigindo para minha casa. Abraçar a minha mãe, a minha mestra e as minhas irmãs. Hecate. Finalmente eu posso retornar. Há muitas outras coisas que eu teria que dizer, mas o vídeo já está longo demais, né? Então, Caire Hecate, Caire minhas irmãs, Caire meus irmãos LGBT, queer, todo fluxo de gênero livre. Tenham a certeza de que vocês não estão sendo marginalizados pelo cristianismo porque vocês são incompetentes, incapazes. Vocês estão sendo marginalizados porque vocês exercem a sua liberdade. É isso que ofende. Mas também é isso que nos dá força para alcançar a vitória. Contem comigo. Contem comigo. Todo aquele que exerce a liberdade pode contar comigo. Um grande beijo a todos. Caire Hecate, estou livre agora para ir ao teu encontro, minha mãe amada, doida para te encontrar. Caire a todos.